Amém. Graça e paz, meus irmãos. Nós louvamos o nome do Senhor por mais uma oportunidade nesse domingo que o Senhor tem nos concedido de estarmos reunidos para louvar e bendizer o nome dEle, principalmente neste dia onde hipocritamente o mundo tem celebrado o Natal, mas sabemos perfeitamente que o mundo não sabe do que de fato significa, mas para o povo do Senhor, sim. Por isso nós estamos reunidos, mais uma vez, diante do Senhor, atendendo sua santa convocação, como Ele nos ordena no domingo, para adorá-lo e bendizê-lo. E como foi exposto de manhã, nós vamos continuar o capítulo 28 de Gênesis, terminando assim o capítulo. Então, nossas atenções hoje estarão voltadas para o versículo de número 10 do capítulo 28 até o versículo de número 22. Então, eu convido você a, de pé, acompanhar a leitura da Santa Lei do Senhor. Nós vamos fazer isso agora. Deus possa abençoar aqueles que nos visitam, também aqueles que de alguma forma nos acompanham pela internet, que o Senhor possa agraciá-los com a voz santa que brota da palavra de Deus. Capítulo 28, verso do número 10, diz o seguinte: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não a abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna. E sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela maravilhosa revelação, Senhor. Obrigado, porque o Senhor teve um encontro com Jacó. E o Senhor marcou um encontro com o teu povo hoje. Então, assim como te revelaste a Jacó, te revela a nós, Senhor, através da tua palavra. Pois esta é a tua revelação santa. E nós te agradecemos por isso, ó Deus. Em nome de Cristo. Amém. Sentai-vos, irmãos. Pela manhã nós vimos a definição dos papéis dentro da estrutura do capítulo 28, não só do capítulo, mas do todo do enredo do livro de Gênesis.
finalmente, pontualmente, nós vimos que os nomes que vinham se desenrolando depois de tanta confusão, finalmente Moisés deixou claro a função de ambos. Jacó, vimos pela manhã, ele foi, de fato, designado por Deus, assim como ele havia dito, o Senhor havia dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço. E vimos hoje pela manhã que, apesar de todas as confusões, todos os enganos promovidos pela família patriarcal, Deus conduziu a história, conduziu o enredo, e a bênção do Senhor, de fato, se estendeu a Jacó, o filho mais moço, se tornando ele assim, diante de todos, o herdeiro legítimo, o herdeiro espiritual, a semente da mulher que iria conduzir o núcleo da semente espiritual. Também vimos que Moisés deixou claro: Esaú, ele é a semente da serpente. Esaú é aquele que não busca o favor de Deus. Esaú é aquele que vem se mostrando contrário aos valores espirituais. Então, no início do capítulo 28, observamos Jacó, a semente da mulher; Esaú, a semente da serpente. Como falamos, o capítulo 28 despede nomes como Isaac. Isaac agora se ausenta das narrativas dos próximos capítulos, melhor dizendo, do livro de Gênesis, porque o foco agora é totalmente outro. Assim como Rebeca também havia se despedido no capítulo anterior. E como falamos, como bem dizemos a vocês pela manhã, a questão agora é que Moisés quer mostrar Jacó. Jacó como herdeiro, como a semente santa. Então Deus como vai conduzir Jacó, o enganador? Ele será peregrino. Por que será peregrino? Porque ele acabara de fugir. Ele vai ter que fugir, porque os erros dele trouxeram consequências. Então, o seu irmão Esaú, a linhagem da serpente, quer matar Jacó, a linhagem da mulher. E Rebeca, mais uma vez, trata com esperteza essa questão e fala com Isaac para que Jacó não cometa o erro de Esaú, não case com uma mulher ímpia, com uma mulher hitita, com uma mulher cananeia. Então, a partir de hoje, que vai se estender por alguns capítulos, nós vamos ver as histórias da peregrinação de Jacó. E serão histórias fantásticas. Essas histórias, elas irão abraçar 20 anos da vida de Jacó. E hoje é a primeira delas. E que história! Ela é fantástica. Eu chego a pensar que é uma das narrativas mais belas do Antigo Testamento, se não uma das mais belas de toda a Escritura. Ela vai registrar que, de fato, assim como foi planejado, Jacó vai à casa de Labão, o seu tio. Durante o percurso, o cansaço vai bater, Jacó vai tirar um cochilo. E que cochilo! Céus abertos e uma visão celestial. O enganador, o trapaceiro, vai dar de cara com Deus. O fugitivo, agora, vai se encontrar com Deus. E a pergunta que desperta automaticamente é o que vai acontecer, pois é um enganador tendo um encontro com Deus. É alguém que anteriormente usou o nome de Deus em vão, colocou Deus na jogada do engano. E agora,
ele vai ter um encontro com Deus. Será que Deus estará irado e estará pronto para julgá-lo? Será que Deus está buscando Jacó para tratar com ele os pecados do engano? É isso que nós vamos descobrir hoje no texto. E, curiosamente, tem tudo a ver com Natal. Tudo a ver com Natal. E eu espero que você possa atentar para o que diz a palavra do Senhor e também ser abençoado com a voz santa dele. Vamos começar o enredo e vamos voltar os nossos olhos mais uma vez ao verso número 10. Diz o seguinte: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. O texto está querendo nos informar uma coisa muito importante. Jacó agora está oficialmente como fugitivo dentro da história. Ele está saindo. É importante lembrar, irmãos, Jacó sabia do plano de Rebeca. Ela sabia que estava enviando Jacó para a casa de Labão, para que Jacó não fosse morto por Esaú. Ele tem a consciência de que está fugindo do seu irmão. A questão de encontrar uma mulher foi a preocupação de Isaque diante da posição que Jacó agora se encontra dentro da história da redenção. Então ele tem a consciência que é um fugitivo, e aqui começa oficialmente a sua vida como fugitivo dentro da história. E seu destino, como nós bem vimos, é a cidade de Harã. Se você lembrar bem, Harã é a terra onde o Senhor chamou Abraão. Abraão, quando sai de Ur dos Caldeus, é lá na terra de Harã que o Senhor chama Abraão. Então, pense num fato curioso da narrativa. Abraão, ele foi chamado saindo da cidade que ele estava em direção à terra prometida. Jacó agora ele está saindo da terra prometida e está indo em direção a Harã, ou seja, ele está saindo das regiões da terra prometida. E se ele está saindo, a pergunta, ou seja, o ponto básico é que Esaú fica. Enquanto Jacó sai da terra prometida e vai para Harã, Esaú fica. Então, uma das coisas que o narrador pretende despertar em nós é a seguinte pergunta: se Jacó sai e Esaú fica, será que Jacó não vai herdar a terra? Será que o Jacó não vai herdar a promessa por causa do seu engano? Então essa é a pergunta: por que Jacó ele vai sair da terra prometida e vai para a terra do seu avô Abraão? O que vai acontecer então? Qual o objetivo disso? Uma coisa é certa: ele tem que fugir para longe. Então entendam, irmãos, de Berseba, o lugar que Jacó se encontrava, até a cidade de Harã, são quase 750 quilômetros de viagem. São cerca de 30 dias andando. 30 dias. E 30 dias de viagem, tudo pode acontecer. São 30 dias de viagem andando. Mas Moisés não quer nos encher de informações a respeito dos fatos ocorridos durante esses dias. Ele nos leva justamente para o acontecimento mais importante da história. O que vai acontecer com ele, pontualmente ali, naquele lugar, no final de sua jornada, porque ele já está chegando perto de Harã. E o lugar é muito importante, e Moisés vai mostrar isso a partir da repetição do lugar. Veja o verso 11. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto.
novamente, pegou uma das pedras do lugar que fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo, ou seja, naquele lugar, para dormir. O que Moisés está dizendo? Jacó, ele não sabe, mas o lugar que ele acaba de chegar é o mesmo que o seu avô, ao chegar na terra prometida, edificou um altar ao Senhor. Capítulo 12, verso de número 8. Ele não sabe, mas ele acaba de chegar no mesmo lugar que Abraão, quando entrou na terra prometida, edificou um altar ao Senhor. Só que Jacó aqui nunca havia se encontrado com Deus. Veja que contraste. Deus teve um encontro com Abraão, Abraão sai de sua terra e entra na terra prometida. Aqui é o inverso. Jacó está saindo da terra prometida e Deus nunca tinha falado com ele. Então veja como o contraste é interessante. E Jacó nunca havia se encontrado com Deus e, curiosamente, coincidentemente, como diz o nosso irmão aqui, pura sorte, ele chegou na cidade, no lugar, sem saber que Abraão edificou um altar ao Senhor. E ali diz o texto que ele chega, pois diante da situação, o sol está se pondo e a noite chega. E diz o texto que ele pega uma pedra e faz um travesseiro para dormir. Duas coisas precisamos observar aqui também na narrativa. A primeira é que Jacó, ele está sozinho, ele está desprotegido, desprovido de recursos e não levou nada de sua casa. Nada. A segunda é que à noite, onde ele estava, é perigosa, porque inclusive animais poderiam atacá-lo, ou até mesmo cidades vizinhas de onde ele estava, poderiam, de alguma forma, atentar contra a vida dele. O que o texto quer enfatizar? Ele é, de fato, um fugitivo e está desprotegido de todas as garantias naturais. Ele não tem nenhum vínculo de proteção, ele não tem nada que possa assegurar a sua integridade. Mas o cansaço ignorou tudo isso. O texto diz que ele está cansado, exausto, deita, pega uma pedra, coloca como um travesseiro, pega no sono, e o texto diz que não foi um sono comum. Não foi um sono comum. Ele teve um sonho glorioso. Veja o verso 12 e o 13. E sonhou: eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. O texto descreve que Jacó, num sonho, é a primeira vez que aparece Deus se revelando em sonho. Diz que em sonho ele vê posta na terra uma escada. Quando você escuta a escada, você imagina essas escadas portáteis, né? Não, mas literalmente é escadaria. Tem em vista um tipo de templo ou um tipo de torre, onde existia uma escada grande que dava acesso, como templos pagãos, por exemplo. E é essa imagem que está presente no texto, um tipo de escadaria que era como uma torre
e essa escadaria tinha um topo, e esse topo tocava nos céus. Diz também que os anjos de Deus subiam e desciam. Então, enquanto alguns desciam, outros subiam sobre a escada. A imagem é como se os anjos estivessem descendo e voltando para prestar algum tipo de relatório. Isso lembra, por exemplo, os capítulos iniciais de Jó, quando diz assim: e os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor, que é quando Deus diz: Satanás, de onde vens? E é mais ou menos essa imagem, como se os anjos estivessem descendo e outros estivessem subindo, como que aqueles que descem entrassem na terra e outros subissem pela a escada. Uma escadaria, anjos subindo e descendo, prestando relatório. Que imagem! E para dar mais tensão à visão, o Senhor estava sobre ela. Como assim, pastor? O senhor acabou de ler que diz que ele estava perto dele. As nossas versões, por exemplo, a que eu li, diz assim: eis que o Senhor estava perto dele, mas essa não é a imagem. Eu vou dizer por quê. Algumas versões, por exemplo, corrigem isso. A Almeida Corrigida, ou Revista Corrigida, a Corrigida Fiel, que é o texto antigo usado por Lutero na Reforma Protestante, e a Thompson. Quem tiver aí com alguma dessas versões, podem ver que ela traduziu como em cima dela. Isso acontece porque a palavra hebraica que foi colocada aqui, ela pode também ser traduzida, ou pode ser traduzida tanto por perto dele, como acima dela. Quando isso acontece dentro da estrutura da língua hebraica, o que determina, ou o que vai determinar a forma de tradução é o contexto. Então a gente tem que analisar o contexto da narrativa, o contexto dentro da estrutura hebraica, para saber qual a melhor forma de traduzir o texto. Então observe os detalhes do próprio texto para ver que a melhor tradução é acima dela. Nós temos uma escada, uma escadaria, cujo topo chega aos céus. Anjos descem, anjos sobem, como se estivessem prestando relatório. Prestando relatório a quem? A Deus que está acima dela. Então, Deus está acima da escada, ele tem uma visão divina, onde os anjos descem e sobem para prestar relatório ao Senhor. A pergunta é: você ficaria com medo diante de uma situação dessa? Eu acredito que sim. Agora imagine Jacó, fugitivo, acabara de enganar o próprio pai, usou o nome de Deus, já vem trapaceando, e agora em sonho se revela o Deus para ele, o Deus que vai encontrá-lo. O que se imagina que vai acontecer? O que se imagina quando um fugitivo, um enganador tem um encontro com Deus? O que se imagina quando alguém, como Jacó, que usou o nome de Deus em vão, inclusive, quando ele ou qualquer homem nessa condição tem um encontro com Deus? Será que Deus vai punir Jacó pelas suas artimanhas? Será que Jacó vai agora receber a justa ira de Deus por usar o nome de Deus em vão, por quebrar o 5º mandamento, desonrar o pai? Mas não é isso que acontece. Veja que no verso ainda diz assim: lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência.
Irmãos, é interessante porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e perceba, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, agora fala com Jacó e faz a promessa que foi feita a Abraão e a Isaque. Só que mais uma vez precisamos lembrar, Abraão estava entrando, Jacó está saindo. Abraão estava entrando e Jacó estava saindo. Mas observe, o Senhor acaba de dar a Jacó as promessas que foram feitas a Abraão e a Isaque. Ele está reafirmando. Então, quando o Senhor diz, a terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência, Deus está antecipando para Jacó, você vai sair, mas vai voltar. Você está saindo da terra, mas o que eu vou lhe dizer é, você vai voltar, você retornará para esta terra que você está deitado. Então o Senhor prossegue dizendo, veja o verso de número 14, a sua descendência será como o pó da terra, você estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Veja, Deus não surpreendentemente, Deus não puniu Jacó, mas ele reafirmou as promessas a Abraão e a Isaque que agora estão sobre Jacó. Ou seja, Jacó havia recebido a bênção de Isaque antes de ir para Harã, confirmando ser ele a linhagem da mulher. Agora é o próprio Deus confirmando a Jacó, através da bênção dos patriarcas, que nele está encapsulada a promessa. Deus acaba de confirmar o que Isaque fez antes de enviar Jacó. E o que essas promessas significam para esse novo patriarca, esse novo homem? O que significa? Então veja que Deus continua dizendo, eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, veja, porque não abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Aqui temos 3 promessas específicas. A primeira, o Senhor diz, eis que estou contigo. Jacó sairá da terra, mas Deus está dizendo, eu vou continuar com você. Você vai sair da terra, mas eu vou sair com você. Ou seja, Deus está prometendo a Jacó cruzar as fronteiras da terra prometida e acompanhar Jacó até o caminho dele. A segunda, te guardarei por onde você for. A palavra aqui, guardar, ela traz a mesma ideia de um pastor que guarda a sua ovelha, que protege sua ovelha. Então significa que a presença de Deus também será revelada em Jacó, através dos cuidados divinos. Deus não só irá com ele, mas também diz, eu vou cuidar de você. A terceira é, farei com que você volte à terra. Ou seja, Deus está definindo um tempo para Jacó. Jacó não será fugitivo para o resto da vida. Ele vai voltar. Ele voltará para a terra. Ou seja, o Senhor estará com ele, cuidando, protegendo até que ele volte à terra prometida. E a garantia foi dada, não abandonarei até que eu cumpra. Isso é o mesmo que dizer, fique certo, eu estarei com você, cuidarei de você e cumprirei o que eu estou lhe prometendo. Coisa estranha, humanamente falando, era para Deus ter
derramado um pouco da sua ira a Jacó. Bom, mas o texto não tenta discutir isso. O texto vai continuar dizendo que Jacó acorda. Verso 16. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Verso 17. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. O que o texto está dizendo é que Jacó viu a revelação de Deus naquele lugar, e ele chega à conclusão de que o lugar em que acabara de receber a revelação é a casa de Deus, é a porta dos céus, é o lugar onde Deus se revela, é o lugar onde Deus se manifesta, ou seja, é o lugar onde céu e terra se encontram. E diz o texto que pela primeira vez Jacó sentiu medo. Interessante, né? Porque não esqueça que ele teve um pouco de preocupação quando foi para enganar o pai, com medo de receber a maldição. E aqui diz que ele ficou com um medo terrível. Ele ficou com um medo terrível diante do que ele acabara de ver. Ele viu Deus e ele temeu. O dia então vai raiando, ele pega essa mesma pedra que ele deitou, que usou como travesseiro, e batiza a pedra no lugar que ele chama de Betel. Veja o verso 18, 19. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna, e sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. A pedra que ele deitou-se, Moisés está informando que funciona como uma testemunha, como um marco, um monumento de que foi naquele lugar que ele viu Deus. Ele coloca a pedra numa posição que o topo dela fica para cima. E a intenção de Jacó é que essa pedra represente a escada que liga o céu e a terra. E com isso, a pedra ali apontada para os céus torna um marco da revelação e das promessas de Deus. Então, todos que chegassem em Betel, que olhassem para a pedra, estaria ali a revelação do lugar em que Deus mostrou a sua escada, onde os céus tocaram a terra, revelando a promessa de Deus. Como responder a isso, então, diante do que ele viu? Jacó faz um voto. Verso 20, 21, 22. Atentem para o que Jacó disse. Jacó fez também um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Um bom sermão para domingo, dízimo. Bom, aqui nós temos um voto. A princípio parece um pouco duvidoso, porque parece que Jacó ele está negociando com Deus. Se Deus fizer, eu faço. Se Deus fizer tal coisa, eu vou dar o dízimo. Na verdade, irmãos, o que Jacó está dizendo aqui, ele está reproduzindo o que Deus falou e se apegando àquilo que Deus havia falado, e está se obrigando a responder com dedicação diante de tudo que o Senhor falou. Por isso ele diz: eu vou dizimar. Entendam, irmãos,
é a segunda vez que aparece o dízimo no livro de Gênesis, que só vai ser regulado na lei de Moisés. Mas aqui você já percebe que era natural se responder em forma de agradecimento, seja lá a Deus ou aos deuses, dizimando, dando a 10ª daquilo que ele possui. Então, o que é o dízimo? O dízimo aqui no texto ele vem figurar a resposta de Jacó à promessa divina. Jacó promete, diante do que Deus prometeu, dizimar. Se Deus cumpre com o que fala, eu então responderei dando uma parte daquilo que Ele me dá. É estranho, não é? Parece que Jacó começou a evoluir, a amadurecer. Porque antes ele agarrava o calcanhar, ele enganou o pai, ele enganou o irmão, ou seja, ele enganava para ter, agora ele é um doador. Agora ele não tenta enganar ninguém, agora ele está respondendo, doando. O que o texto está dizendo é que parece que Deus começou a tratar o coração de Jacó, então nós vamos ver novos horizontes na alma do fugitivo. Deus está começando a tratar o coração de Jacó. O que isso quer dizer? Ninguém fica do mesmo jeito quando se encontra com Deus. Ninguém. Semana que vem, então, nós vamos ver. Não, semana que vem não. Daqui a 15 dias, eu acho. Que eu quero expor domingo que vem à noite o dragão e a mulher de Apocalipse 12. Mas o próximo encontro será Jacó se encontrando com Raquel. A confusão com Labão, a cachaça que ele deve ter tomado para dormir com a cunhada e não saber que era a cunhada. Confusão grande. Você vai ver como Deus vai usar tudo isso para continuar a tratar a linhagem da mulher. Bom, o que podemos aprender com isso aqui? Irmãos, é impressionante como esse texto ele tem. Imagine um povo, a cabeça do povo. Sabe o que é povo, né? É povo que não mora perto de praia, é assim mesmo, povo. Aí tem vários tentáculos. Essa narrativa é como a cabeça de um povo, mas ela se espalha e pega tanto outras narrativas do Antigo Testamento, no caso de Gênesis, para trás, como ela joga para outras narrativas dentro do Antigo Testamento e acaba caindo no Novo Testamento, e Cristo vai citar essa passagem aqui, e por isso que nós vamos ver como ela tem relação com o Natal. Vamos lá. Jacó em Betel. O encontro com Deus que ocorrera longe da terra prometida demonstra que Deus estava sempre ou esteve sempre com Jacó. Então imagine que estímulo maior que esse haveria para aqueles que passariam anos vagando pelo deserto. Jacó vai passar 20 anos peregrinando, mas o Senhor demonstrou que estava com Jacó. Observe, nem mesmo os pecados de Jacó poderiam apartá-lo da presença carinhosa de Deus. Tampouco seus pecados poderiam impedi-lo, em última análise, de herdar o que Deus lhe havia prometido. O que nós observamos? A graça de Deus acabaria por triunfar na vida de Jacó. Embora os pecados de Jacó tivessem consequências graves, que nós veremos,
graves, inclusive duradouras, são 20 anos de peregrinação. Irmãos, 20 anos. Embora fossem graves, duradouros, a promessa acabaria por ser cumprida devido à fidelidade de Deus, ainda que passasse a ser revelada a infidelidade de Jacó. E como vimos, o lugar onde Jacó havia escolhido para pousar não era um lugar comum, era um lugar santo. Embora Jacó pensasse e tratasse de um lugar comum, um local em que ele parou por acaso a caminho de um futuro aparentemente obscuro, ele estava prestes a descobrir que se tratava de outra coisa. O lugar onde ele dormia não era outro que Betel, a casa de Deus. Ali em Betel, Deus revelou-se a Jacó em sonho. Então, vamos lá. Não era uma visão de uma escada, como nós tradicionalmente pensamos, mas de uma escadaria de pedra da terra para o céu, que era preenchida pelo tráfego angelical entre Deus e o homem. E o que isso nos aponta? Betel e Babel. Lembra de Babel? Tem muito a nos dizer. O pano de fundo da narrativa é a história da Torre de Babel. Essa torre era um zigurate, um tipo de templo com uma forma de pirâmide com degraus que os homens faziam para tentar chegar aos céus. Lembra disso? Os construtores de Babel tinham intenções malignas neste plano de construção. Eles construiriam a torre e eles tentariam encontrar segurança. Eles disseram: nós vamos fazer uma torre para não sermos espalhados. E diante da torre que cresce, eles declaravam sua importância. O nosso nome se tornará célebre. E nós vimos que nenhum desses objetivos foi alcançado. Eles foram dispersos, por isso chama confusão, pelo juízo decisivo de Deus. E o nome que eles pretendiam construir fracassou. Em vez de edificarem o portão de Deus, eles construíram o protótipo da casa da confusão. É interessante, o encontro de Jacó com Deus foi casual, inesperado e imerecido, em contraste com o encontro entre Deus e os construtores de Babel. Jacó nunca fez nada na vida para merecer a generosidade de Deus. Muito pelo contrário, Jacó era mentiroso e trapaceiro. Tudo o que ele procurava era um lugar para descansar de sua jornada. No entanto, ele encontrou algo muito maior. O que os construtores de Babel procuravam, em vão, foi graciosamente dado a Jacó, sem merecer. A promessa de segurança e sentido. Deus aparece e lhe faz promessas. O que Deus prometeu a Jacó era nada menos do que a aliança feita anteriormente com Abraão. Da mesma forma que Deus abençoara Isaque com a aliança de Abraão, deu a Jacó a mesma bênção. Ironicamente, isso acontece no momento em que Jacó achava que tudo estava perdido, quando ficou evidente que toda a manipulação dele havia dado errado. Ele estava foragido e sem possibilidade de herdar a promessa, humanamente falando, porque ele estava saindo da terra prometida. Mas a ironia foi necessária, porque Deus apareceu a Jacó no momento mais crítico, para que Jacó percebesse com clareza que tudo é produto da graça, sem mérito, sem favor merecido. Na verdade, é um equívoco duplo chamar a escada para o céu de escada de Jacó.
porque Jacó não teve parte na construção, nem sequer atravessou. Pelo contrário, era a escadaria de Deus, por meio da qual Deus reafirmava a constância de seu carinho para com seu filho escolhido, embora rebelde. A experiência, irmãos, vivida por Jacó, talvez tenha algo a dizer para nós. Todos nós já procuramos, algumas vezes, segurança e sentido nos lugares errados. Deus não veio a nós quando estávamos no topo do mundo, mas quando o mundo havia desabado sobre nós. Deus nos guiava pelos momentos difíceis para revelar-nos a sua luz. Deus nos procurava quando não procurávamos por Ele, mesmo não havendo nada de bom em nós que o atraísse. Deus, em sua graça, nos procurou e se revelou para nós. Talvez alguns de nós estejamos neste momento em Betel, à espera de sermos surpreendidos pela graça de Deus. Mas a experiência de Jacó era ainda mais profunda do que a nossa. O que Deus estava fazendo em Betel não era nada menos do que a reversão da decisão anterior sobre a humanidade na Torre de Babel. Este lugar, Betel, é a verdadeira porta dos céus, diferente de Babel. Agora fica claro que Deus revela-se aos homens de acordo com sua decisão e de sua própria maneira. O que a humanidade jamais poderia fazer por si só, mesmo trabalhando unida em perfeita harmonia, como foi o caso de Babel, começará a ser feito por Deus na vida de Jacó, o qual não era merecedor. Mesmo que as nações unidas fossem perfeitas, nunca poderiam trazer paz verdadeira e duradoura para a humanidade. Mas há uma resposta para a nossa necessidade de paz e de unidade. A resposta de Deus à divisibilidade trágica do mundo pós-Babel é a comunidade dos povos que Deus estabelecerá por meio de Jacó, o pai de Israel. A realidade, irmãos, então, para a qual o sonho de Jacó apontava, foi apenas parcialmente concretizada na história de Israel no Antigo Testamento. Observamos que o povo muitas vezes descumpriu a promessa de um povo unido, foi dividida, como por exemplo foi no caso de Roboão, filho de Salomão, geraram conflitos. No entanto, a visão de um único povo estava estabelecida. Um dia, as nações se uniriam em torno da divindade. A realização da promessa não se cumpriria até que Jesus viesse ao mundo. Assim, dirigindo-se a um discípulo em potencial, Natanael, a quem Jesus descreve como um verdadeiro israelita que não há dolo, ou seja, alguém diferente do Israel original, Jesus lhe disse: você verá o céu abrir-se e os anjos subirem e descerem sobre o Filho do Homem. A referência ao sonho de Jacó em Betel é clara. Jesus é a verdadeira escada para o céu, o único caminho para Deus. O nascimento do filho de Maria e de José, que hoje o mundo se celebra, ou celebra o nascimento, é a revelação do próprio Deus, abrindo uma escadaria que encontra os céus com a terra. É o único caminho para Deus. Sua vinda é o único meio pelo qual a comunhão e a amizade entre Deus e o homem podem ser restabelecidas. Só nessa escada encontramos a verdadeira segurança e o verdadeiro sentido para a nossa vida. É através de sua morte, ressurreição, que a graça recai sobre as criaturas sujas e desonestas como Jacó e como você e eu.
para que possamos ser chamados de povo de Deus. Esse novo relacionamento com Deus reflete-se em nosso relacionamento com outras pessoas. Deixamos de ser simples companheiros de viagem na vida para fazermos parte de uma comunidade. Foi isso que Jesus afirmou em sua oração sacerdotal, que seus seguidores sejam um, como Ele e o Pai são um único povo de Deus, unidos em uma unidade espiritual infinita. Mas importante ainda é saber, irmãos, que em Jesus os limites da comunidade dos povos, o verdadeiro Israel de Deus, estende-se de forma mais ampla do que os descendentes físicos de Jacó, para abranger todos que pela fé sejam descendentes espirituais de Abraão. Porque pela fé, até os pagãos são incorporados ao novo e único povo de Deus. E a resposta de Jacó? Qual foi a resposta dada por Jacó ao Deus que se revelara a ele? Qual foi a resposta de Jacó diante de uma graça que se estendeu até ele imerecidamente, trazendo redenção? Em primeiro lugar, Jacó foi tomado de surpresa. Poderíamos dizer, e claro que ele deveria ter ficado surpreso, ele ficou impressionado com tamanha revelação. Ele nem imaginava tal coisa. Depois ele foi surgindo e reagiu diante de tudo isso. Se Deus se comprometeu, disse ele, a me abençoar, da mesma maneira que Deus fez com os meus avós, com Isaac, meu pai, com Abraão, então eu vou me entregar completamente a Deus. Se Deus estará com ele, provendo, sustentando, cuidando em suas necessidades, eu vou retribuir, eu vou adorar a Deus. Era um voto selado com o compromisso de um dízimo, a 10ª parte de tudo aquilo com que Deus o abençoasse. Observem, é dessa mesma forma que devemos responder a Deus que se revelou a nós em Jesus. Não basta ficarmos surpresos, impressionados com a Bíblia, quando ela fala sobre Deus. Isto não basta para que achemos a companhia certa do divino, uma companhia atrativa e prazerosa. Deus exige daqueles que almejam ser o povo dele, nada mais, nada menos, que eles se entreguem de uma forma total. Para Jacó, a expressão total desse compromisso deu-se de forma de um voto voluntário, que foi a entrega do dízimo. Como viveu antes da promulgação da lei por Moisés no Sinai, ele não estava vinculado à obrigação de dar um dízimo anual dos frutos do solo, como seus descendentes estariam. Mas o efeito da graça foi tão forte, tão impactante, tão maravilhosa, que transforma inicialmente um coração que queria enganar, agora num coração que quer dar algo em troca para Deus. Isso não era natural para Jacó. A natureza dele era um tomador. Alguém que pensava que a felicidade resumia-se em obter do que não entrega. Sua ambição era vencer por conta própria, sem depender de ninguém, mas então transforma-se pela graça em alguém interessado em entregar e não em obter. Teria a graça esse poder sobre sua vida também? Você, como os patriarcas, não estão sujeitos à exigência da lei de Moisés, que consistia em ofertar um dízimo anual. Isso foi uma parte da lei civil de Israel, e era obrigatório o povo, desde que passou a habitar na terra, a dar uma parte, uma 10ª parte de sua produção. Então não seria difícil você encontrar dando alguém, ou alguém dando o dízimo no Antigo Testamento.
Eu levaria uma laranja, algumas coisas, uma vez por ano, e ficaria desobrigado, porque cumpria a lei. Mas eu daria menos por estar sobre a graça do Senhor do que sob a exigência da lei? Se o nosso coração foi tocado pela graça, ninguém deveria estar falando sobre dízimo. Se o nosso coração foi bombardeado pela revelação de Deus, o pastor não deveria ficar aqui falando sobre dízimo, porque minha doação, o que eu devolvo, não está atrelado a um sentimento de culpa, mas uma enorme sensação de gratidão por contar com Deus em toda a minha existência. É uma reverência à graça de Deus. É uma resposta ao cuidado dEle. Na verdade, eu deveria estar ansioso para ser como quem dá com alegria, como diz Paulo aos Coríntios. Alguém que por virtude da graça recebe delícias eternas, não pode negligenciar a graça do doar. Eu não dou porque tenho. Eu não dizimo porque tenho. Eu dou porque eu tenho a certeza que terei. Bom, falta um pouquinho ainda. Hoje tem jantar. Aí o pastor nem se preocupou em diminuir 1h40 de sermão para 1h20. Não tem nem 1 hora ainda, então vamos lá. Na prova de seu compromisso com o Senhor, Jacó ergueu uma coluna de pedra. Essa coluna era mais do que um simples testemunho do ato de revelação de Deus. De forma significativa, a pedra retrata o sonho, como a coluna de pedra. A escadaria no sonho de Jacó também estava erguida para o alto, enquanto que no topo dela o Senhor estava de pé. O topo da escada estava no céu, e da mesma forma é o topo da coluna de pedra que Jacó ungiu com óleo, simbolizando a fonte de sua bênção. Como veremos no decorrer das narrativas, as pedras irão se tornar um tema importante na vida de Jacó. Você vai ver mais na frente. E esse tema, essa pedra, ou as pedras, vão ser lembranças perpétuas do encontro dele com a graça de Deus. E para essa representação em miniatura daquela visão, Jacó vai voltar a adorar a Deus em Gênesis 35, quando as promessas feitas na visão fossem cumpridas. E veja, a resposta de Jacó, a graciosa revelação de Deus, não era, portanto, um simples compromisso em doar. Ele também se comprometeu a adorar. É assim que deve ser. Se o canhoto do seu talão de cheques é o único indicador de sua vitalidade espiritual, sua fome de adoração está na direção errada. Da mesma forma que as doações que fazemos, o comparecimento regular à igreja não deve ser uma obrigação motivada por culpa, e sim uma expressão de gratidão referente ao amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Um cristão que não tenha um profundo desejo de adorar é algo contraditório. Um cristão que diz que ama a Deus,
que foi salvo pela graça, que foi redimido, que foi lavado, mas não tem sede de adoração. Isso é algo contraditório. É como alguém que ama o esporte, mas nunca vai a um jogo. É como alguém que diz que ama música, mas nunca vai a um concerto. Alguém que diz que ama a Deus, que é salvo pela graça, mas rejeita o culto, é uma contradição. Tem algo errado, porque Jacó adorou diante da graça, e muitos diante da graça rejeitam a adoração ao Senhor da graça. Se Jacó foi motivado à adoração pelo encontro com Deus, nós cristãos deveríamos nos motivar à adoração através da porta celestial, nos indicaria, ou que ela nos indicou, que é Cristo. Jacó foi levado a adorar devido ao privilégio de estar na parte inferior da escada que levava a Deus. Ele estava lá embaixo, era uma prova da maravilhosa graça dele. Em Cristo, no entanto, nós não somente estamos na parte inferior da escada, olhando para cima, em Cristo, mas em Cristo nós somos capazes de subir o Monte Sião celestial para nos aproximarmos da sala do trono de Deus e nela entrar, curvando-nos diante dele e adorando agradavelmente com reverência e temor. Tendo em vista esse privilégio, como pode o nosso coração ser lento em adorar? Como posso ser lento em cultuar ao Senhor? Como posso negligenciar o culto? Como posso dizer que tem algo muito mais importante nesta vida do que o dia do Senhor? Como posso admitir isso? Não pode! Porque a graça que nos impacta, é a graça que nos leva a adorar. Se alguém diz que ama a Deus, mas não sente o ardor da adoração, provavelmente nunca viu a escada de Jacó. Ou melhor, é a escada de Jacó para ele. Porque se fosse a escada de Deus, ele adoraria. Estou acabando. O retorno a Betel. Bom, nós temos o outro ponto aqui que precisamos observar sobre a experiência de Jacó com Deus em Betel. Vemos que Jacó não foi instantaneamente transformado em uma pessoa santa devido ao encontro com Deus. Apesar da promessa de proteção feita por Deus, sempre que há um problema, nós vamos ver Jacó vai continuar de um lado ou de outro a planejar uma maneira de se livrar dele. Porque os velhos hábitos, eles custam a acabar. O caminho para a santificação de Jacó foi longo e gradual. E em última análise, não se completou na vida, nesta vida. O mesmo ocorre conosco. Enfrentamos diariamente a decisão entre confiar na promessa ou confiar em nossas costumeiras ações de pecado. É como se por experiência
víssemos o pecado vencer com frequência a fé na promessa. Sem dúvida, meus irmãos, em momentos como esse, quantas vezes Jacó não teve que voltar os olhos para Betel e lembrar-se da realidade da graça de Deus? Assim também, devemos lembrar-nos frequentemente da graça de Deus revelada na cruz de Cristo, sobretudo quando pecamos. Nós temos que, de vez em quando, por causa dos nossos pecados, fazer uma viagem espiritual, para a qual fomos aprisionados, por exemplo, com a ceia do Senhor. Paulo nos diz: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor. Proclamamos a morte de Cristo, não simplesmente como resposta geral para os pecados do mundo, mas também a nós mesmos, como resposta particular para os nossos pecados. Há uma necessidade, nós temos a necessidade de lembrar-nos da graça derivada que nos levam à mesa do Senhor, muitas vezes, e torna a nossa experiência com Deus ali profunda e preciosa. Deus não nos deu ou nos dá mais uma escada, porque Ele já deu. Agora Ele nos dá o pão e o vinho. E aí veja, um homem ardiloso cujas tramóias saíram pela culatra, está saindo para salvar a própria vida na escuridão do deserto. No entanto, ele é o único a quem Deus escolheu para revelar-se. E a graça de Deus terá consequências na vida de Jacó. As bênçãos prometidas que Jacó procurou conquistar por meio de astúcia foram dadas a ele. No entanto, não caíram sobre ele por meio da força ou do poder, nem mesmo pela astúcia, mas pelo Espírito de Deus. Estou finalizando. Em última análise, a graça recai sobre Jacó da mesma forma que recai sobre nós. Da mesma forma. Pela morte de Deus, pela morte de Cristo, Jesus, que veio ao mundo para restaurar a comunidade entre Deus e a humanidade. Natal é isso. É Deus estendendo a escada entre os céus e a terra. É o caminho da graça. Por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdadeira escada para o céu. É aquele por meio de quem temos de seguir para chegarmos a Deus. Só nele encontramos segurança e sentido, a bênção para nós mesmos e para os outros. Efésios 1 diz que todas as bênçãos espirituais, na verdade, estão nele. O caminho para essas bênçãos não pode ser galgado por meio do ardil, como Jacó tentou fazer. Essas bênçãos não podem ser planejadas, como foi planejada em Babel. São de fato bênçãos graciosas, dadas por Deus para nos relacionarmos com Ele. E louvado seja Deus pela maravilhosa graça dada a nós. Mas, se alguém aqui não tem observado esta escada, tem olhado para o Natal simplesmente como uma data, isso não muda nada. Se você ouviu esse sermão, é porque agora a escada está estendida para você. E não rejeite, porque se você rejeitar, um dia essa graça vai acabar. Um dia você vai se lembrar do Natal, mas não em meio ao sorriso.
mas em meio às dores. E no inferno você vai chorar, e não haverá mais escada, não haverá mais graça, não haverá mais socorro, porque um dia a escada será recolhida. Então, não importa quem você é, não importa a dimensão do seu pecado, não importa o conflito do seu lar, não importa os erros, assim como não importaram em Jacó. É Deus estendendo graça, é Deus querendo amar, é Deus querendo lhe dar vida. Então não rejeite. Porque o Natal, para quem rejeita, não é graça, mas é juízo. Arrependa-se. Arrependa-se, não tem outro caminho. Não tem outra forma. É você buscar a Deus. Você não vai encontrar resposta em outra coisa. Você não vai encontrar resposta na política. Você não vai encontrar a resposta no seu marido ou na sua esposa. Você não vai encontrar resposta na economia. Você só encontrará satisfação na escada de Deus, em Cristo. Que Deus te ajude. Que Deus nos ajude. Amém. Ó Senhor, obrigado. Que graça, meu Deus, que graça. Somos como Jacó, Senhor, simplesmente alvo de Tua graça. E obrigado a Deus, porque foi o Senhor que veio até nós para nos amar. Obrigado a Deus. Que o Teu povo entenda isso. Que o Teu povo celebre isso. Amém.